Nesse vídeo nós vamos falar das ofertas, do book de ofertas, book de preços, que são as ordens limitadas, as ordens limite, que são encaminhadas para os pares. Então, inicialmente, vamos em ferramentas, livro de ofertas. E vamos aqui maximizar. Vamos mostrar cada uma das abas e explicar para você. Então, começando aqui pelas ofertas. Na aba ofertas, nós vamos ter cada uma das ofertas encaminhadas para determinado par. Por exemplo, nesse caso, BTC, BRL, sempre lembrando que você pode escrever, por exemplo, outro ativo e dar o Enter ou clicar com o botão esquerdo do mouse 2 vezes e abrirá outro ativo dentro do book. Nesse caso, com esse par que nós estamos acompanhando agora, a aba ofertas apresenta, novamente como eu havia comentado, cada uma das ofertas do mercado. Então, a quantidade está aqui da oferta e o preço da oferta. À esquerda temos ordens de compra, à direita temos ordens de venda. Em preços, nós temos as ofertas agrupadas por nível de preço. É o book agrupado, então nós acompanharemos por aqui, você pode perceber, que as ofertas estão agrupadas por nível de preço, então aqui é a quantidade total, o volume total das ofertas em cada um dos níveis de preço, como podemos perceber aqui. Em profundidade, nós conseguimos ver, tal e qual o nome já diz, a profundidade do mercado. Então, aqui no book profundidade, vamos reduzir aqui rapidamente para mostrar e comparar com o book de preços, ou livro de preços também chamado. O segundo nível do livro profundidade é a soma dos 2 primeiros níveis do livro de preços. Perceba aqui no volume. Se fôssemos pegar o 10º ou o 15º nível do livro profundidade, é a soma dos 10 ou 15 níveis do livro de preços. Então aqui é o volume total de quantidade, em termos de quantidade, até determinado nível de preço que o mercado tem. Então você pode identificar que até certo preço o mercado terá que consumir, por exemplo, 10 bitcoins ou 15 bitcoins para poder avançar e movimentar-se. Dando sequência, em gráfico, perceba, nós temos aqui o book profundidade, só que colocado de maneira gráfica. Então é a soma a partir do spread do mercado que você vê aqui na parte central, à direita de venda, à esquerda de compra. E o Netrix, ou Netrix, nada mais é que o book colocado na vertical. Então é o book de preços colocado na vertical, perceba, à direita a venda, à esquerda você tem ordens de compra. Então o que você vai identificar por meio dessas abas, por meio desses recursos? O book de ofertas, o book de preços, cada uma com a sua especificidade, mostrará para você as ordens limitadas, a liquidez do mercado de compra e de venda. Pontos de liquidez, pontos em que há ofertas a serem consumidas. Pontos em que os players estão mostrando que tem ofertas daquele criptoativo. Então agora vamos para a parte da customização. Iniciando aqui na aba ofertas, vamos clicar com o botão direito em propriedades do livro. Agora vamos em quantidade e vamos ver aqui em ofertas. Vamos realizar um monitoramento. O que é um monitoramento? Vamos colorir ofertas com base em determinado fator, em determinado volume que definirmos. Por quê? Para tentar identificar grandes ofertas que de fato podem impactar aquele par. Então, se colocarmos, por exemplo, 1 aqui, é o equivalente a 1 Satoshi, nesse caso estamos falando aqui do Bitcoin. Então é o 0 com 8 casas decimais à direita final, 1 obviamente. Então se fosse 1, seria isso. Vamos aqui, por exemplo, nesse caso desejamos monitorar ofertas de 1 Bitcoin para cima. Então 1, seguindo de 8 zeros. Adicionamos, perceba, e damos OK. Agora estamos monitorando essas ofertas na coloração desejada. Vamos novamente clicar com o botão direito em propriedades do livro e agora vamos em filtros, porque também podemos retirar pequenas ofertas que para o operacional eventualmente pode não favorecer, você pode limpar o book. Esse é o conceito do filtro, que é retirar pequenas ofertas que não fazem tanto sentido do ponto de vista operacional e que você consegue otimizar a sua leitura do book. Em filtros, vamos aqui na aba ofertas, vamos colocar aqui para identificar, por exemplo,
ofertas apenas acima de 0,5 Bitcoin, por exemplo. É o 5 seguido de 7 zeros nesse caso. Maior ou igual, ou seja, só aparecerão ofertas acima dessa configuração. Damos OK? Perceba, o book está limpo também nessas configurações que realizamos. Vamos seguir a customização. Agora, no book de preços. O book de preços, como já foi comentado, é o book agrupado, são as ofertas agrupadas por nível de preço. Podemos realizar o monitoramento? Podemos também. Botão direito em propriedades, vamos em quantidade, agora vamos ver a aba preços. Então vamos monitorar níveis de preço que possuem, por exemplo, de 2 bitcoins para cima. Maior ou igual, definimos aqui a regra, na coloração amarela, por exemplo, e adicionamos. Damos OK, perceba, aqui estão monitorados os níveis de preço. Vamos clicar com o botão direito em propriedades do livro e vamos em filtros. Agora, de semelhante modo, vamos realizar o filtro, porém dos níveis de preço. Então vamos aqui, filtrar preços por lote. Aqui há duas opções, filtro por ofertas e filtro por faixa de preço. Em filtro por ofertas, iremos retirar e fazer com que apareçam apenas níveis de preço com base nas ofertas individuais que compõem aquele nível. Então, por exemplo, eu quero que apareçam apenas níveis de preço em que há ofertas de 1 Bitcoin para cima. Então, faço essa seleção aqui, vou no campo, dou OK. Está filtrado conforme foi feita a definição. Clicamos com o botão direito em propriedades e vamos em filtros novamente. Agora vamos realizar o filtro por faixa de preço. Enquanto no filtro por ofertas, nós certamente temos aqui apenas níveis de preço em que a composição desse nível de preço é de 1 Bitcoin para cima, como colocamos aqui. Agora vamos realizar o filtro por faixa de preço, em que não há necessidade de ter apenas uma oferta para realizar esse filtro. Nessa situação aqui, o filtro vai ser no volume total da oferta. Enquanto, de novo, aqui em filtro por ofertas, ele vai olhar o nível de preço, identificar se tem uma oferta nessa condição, aqui em filtro por ofertas, em filtro por faixa de preço, ele apenas vai identificar a quantidade total. Então, nesse caso, vamos dar OK. Perceba, aí aparecerão níveis de preço em que a quantidade total está acima ou igual a 1 Bitcoin nesse caso, independentemente das ofertas que compõem essa faixa de preço. Para finalizar, vamos realizar um monitoramento avançado do book, que você também pode fazer no seu Vector. Aqui ainda, em filtrar preços por lote, em monitorar ofertas, você consegue monitorar níveis de preço com base nas ofertas que compõem aquele nível. Então é um monitoramento avançado. Vamos até retirar aqui o monitoramento que realizamos anteriormente, aqui na aba preço, para realizar um monitoramento avançado. Ou seja, vamos pegar aqui e colocar, por exemplo, para 2 bitcoins, 2 com 8 zeros à direita. Nesse caso, nós monitoraremos, ou seja, nós vamos colorir níveis de preço que possuem pelo menos uma oferta de 2 bitcoins para cima, conforme a regra que definimos. Damos OK. Perceba, aqui estão monitorados os níveis de preço conforme a nossa definição. Então você consegue realizar o filtro, que é retirar pequenas ofertas para mostrar apenas ofertas significativas, como pode também monitorá-las, ou seja, colori-las e, colorindo essas ofertas, facilitar a sua visualização dos principais pontos de liquidez do par que você está operando. Siga acompanhando os estudos, os vídeos aqui que deixamos na playlist, e até mais!